A história que vou contar aconteceu há alguns anos, quando eu e meus amigos, Pedro e Sofia, ainda éramos estudantes universitários. Nós sempre fomos fascinados por lendas urbanas e histórias de terror. Passávamos horas lendo sobre casos sobrenaturais, assistindo documentários sobre casas mal assombradas e até mesmo explorando locais abandonados em busca de alguma experiência arrepiante. Certa vez, durante uma pesquisa na internet, nos deparamos com a lenda do casarão da Rua das Acácias. A mansão, uma construção imponente e abandonada em um bairro afastado da cidade, era envolta em mistérios e relatos assustadores. A história dizia que Isabela, uma jovem brutalmente assassinada ali décadas atrás, ainda vagava pelos cômodos do casarão em busca de vingança. Dizia-se que quem ousasse entrar sentiria sua presença e sua ira. Intrigados e, confesso, um tanto céticos, decidimos investigar por conta própria. Na sexta-feira à noite, pegamos nossas lanternas, câmeras e equipamentos de gravação e seguimos rumo ao casarão. A Rua das Acácias era deserta e mal iluminada. O vento soprava forte, fazendo as árvores se curvarem e sussurrarem ameaçadoramente. Ao chegarmos, nos deparamos com um portão de ferro enferrujado, que rangia alto ao menor toque. O jardim estava tomado por ervas daninhas e o cheiro de terra úmida se misturava ao aroma acre de folhas apodrecidas. A própria casa parecia nos observar, com suas janelas escuras e quebradas lembrando olhos vazios. Com um pouco de esforço, forçamos a porta principal a se abrir. O interior da casa era ainda mais assustador do que imaginávamos. O ar estava impregnado pelo cheiro de mofo e madeira podre. O chão de tábuas rangia sob nossos pés, e móveis antigos, cobertos por lençóis encardidos, pareciam sombras fantasmagóricas espalhadas pelos cômodos. Nossas lanternas iluminavam o caminho diante de nós, revelando quadros tortos nas paredes e estantes repletas de livros embolorados. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar ocasional do vento nas janelas. Exploramos a sala de estar e a cozinha antes de subir a escada que levava ao segundo andar. A cada degrau que pisávamos, um estalo seco ecoava pela casa. Chegamos a um corredor longo e estreito, onde portas de madeira escura nos encaravam de ambos os lados. A última porta à esquerda estava entreaberta, e uma corrente de ar frio escapava de seu interior. Sentimos um calafrio imediato. Pedro, sempre o mais corajoso do grupo, empurrou a porta e entramos. O quarto parecia ter sido de uma jovem. Os móveis antigos eram delicadamente entalhados e havia um espelho de moldura dourada encostado na parede oposta. A cama de dossel estava coberta por um lençol empoeirado, e a penteadeira ainda tinha alguns frascos de perfume envelhecidos. No chão, uma boneca de porcelana sem um olho jazia esquecida. A temperatura no ambiente caiu subitamente, e uma sensação incômoda nos invadiu. Foi então que ouvimos um sussurro. A princípio, parecia apenas o vento atravessando a casa, mas logo ficou claro que era algo mais. Uma voz feminina, carregada de tristeza e fúria, murmurava palavras indistintas. Nossos pelos se eriçaram, e sentimos um frio inexplicável na espinha. As velas que havíamos trazido tremularam violentamente antes de se apagarem sozinhas, mergulhando o quarto em uma escuridão quase absoluta. Sofia segurou meu braço com força. Pedro girou a lanterna ao redor, tentando encontrar a origem do som. Foi então que algo ainda mais aterrorizante aconteceu. O espelho da parede embaçou, como se alguém tivesse acabado de expirar sobre ele, e lentamente, palavras começaram a surgir na superfície embaçada. Saiam ou apodreçam. Não esperamos para ver o que aconteceria em seguida. Corremos para fora do quarto, mas um estrondo alto nos fez parar. A porta que antes estava aberta bateu violentamente atrás de nós. Os passos que ouvimos a seguir não eram nossos. Uma figura sombria surgiu no final do corredor. Alta, esguia, envolta em sombras que pareciam se retorcer ao seu redor. O rosto estava indistinto, mas seus olhos eram fendas brilhantes de um branco doentio, fixos em nós com uma intensidade ameaçadora. A figura deu um passo à frente, e nesse instante o corredor inteiro pareceu vibrar, como se a própria casa estivesse viva e reagindo à sua presença.
Pedro puxou Sofia e eu corri atrás deles. Descemos a escada aos tropeços, sentindo a presença atrás de nós se aproximar. O ar estava pesado, quase sólido, e cada sombra ao nosso redor parecia se mover. Quando chegamos ao térreo, ouvimos uma risada feminina ecoando por toda a casa, fria e cruel. Já do lado de fora, corremos para o carro sem olhar para trás. Mas no instante em que bati a porta do veículo e olhei pelo retrovisor, vi a figura sombria parada na janela do segundo andar, observando-nos. Por um breve momento, tive a sensação de que ela sorria. Não um sorriso amigável, mas algo perverso, demoníaco. Saímos dali o mais rápido que podíamos. Durante o caminho de volta, a sensação de estarmos sendo observados não nos abandonou. Nos dias seguintes, pesadelos com aquela figura nos assombraram, e fenômenos estranhos começaram a ocorrer. Luzes piscavam sem explicação, objetos se moviam por conta própria. Por diversas vezes, acordávamos no meio da noite sentindo um peso invisível sobre nossos corpos. Pesquisamos mais sobre o casarão e descobrimos que não éramos os primeiros a passar por essa experiência. Outros exploradores urbanos e curiosos relataram situações parecidas, alguns até afirmando que a presença os perseguiu por semanas. Isabela, ao que tudo indicava, ainda estava lá. E agora, talvez, soubesse exatamente quem éramos. Nunca mais voltamos ao casarão da Rua das Acácias. A experiência mudou nossa forma de ver o sobrenatural. E até hoje, quando passo por aquela rua, evito olhar para janelas, com medo de encontrar aquele olhar vazio e aterrador me esperando.